Olá, queridos, eu sou o pastor Alex Silva, que bom que você chegou aqui no nosso canal. Nós temos postado constantemente aqui conteúdos que vai te edificar, conteúdos de reflexão, pregações, são conteúdos que vão abençoar a sua vida. Mas muitas pessoas que assistem aqui os nossos vídeos ainda não está inscrita no nosso canal. Então eu quero te pedir agora, se inscreva no nosso canal, ative o sininho para você sempre ser notificado quando postarmos um conteúdo novo aqui nessa plataforma do YouTube. Eu conto com a sua ajuda para a gente poder crescer essa comunidade e eu quero te convidar a fazer parte disso. Que Deus te abençoe, muito obrigado e assista esse vídeo que vai edificar você profundamente. Glórias ao nome do Senhor Jesus, a paz do Senhor, meus irmãos. Que alegria poder estar aqui, poder retornar a esta casa. Eu tive aqui, eu acho que tem 5 anos atrás, 5 ou 6 anos atrás, possivelmente. E é um prazer retornar aqui para juntos cultuarmos a Deus. Esse culto não estava na agenda para que eu pudesse pregar, mas prove ao Senhor me dar a oportunidade de falar algumas coisas dos céus para a sua vida. Agradecer a Deus pela vida do pastor presidente, pastor Josué Gouveia, muito obrigado. Pastora Simone, Deus abençoe. Pastor vice-presidente, pastor Charles, Deus abençoe. Meu amigo pastor Fábio Júnior, Deus abençoe. Obrigado por ceder a oportunidade para ministrar aqui. Me faça acompanhado do meu grande amigo, pastor Messias, um grande homem de Deus, estará conosco agora, final do mês, em algumas conferências que vamos realizar ali em Angola. E ele carrega algo dos céus, como vocês perceberam aqui, uma adoração muito genuína. E é um privilégio, ele me recebeu aqui em Goiânia. E é um privilégio, meu amigo, estar nesta manhã compartilhando junto com você as coisas que Deus tem nos entregado. Agradecer pela vida de cada obreiro, cada irmão que nos recepcionou aqui, que Deus continue abençoando. Para quem não me conhece, sou o pastor Alex Silva, sou casado com Jennifer Silva, pai do Moses, sou pastor auxiliar ali na comunidade batista Hermon, uma igreja que fica na zona sul de São Paulo. Trago um abraço da minha família e da minha igreja para vocês nessa manhã. Amém? Por favor, queria que você pudesse colocar de pé, e eu quero ler com você Evangelho de Mateus capítulo 1, versículo 3. Evangelho de Mateus capítulo 1, versículo 3. Diz assim o texto: E Judá gerou Pérez e Zerá de Tamar. E Pérez gerou Esrom, e Esrom gerou Arão. E Arão gerou Aminadab, e Aminadab gerou Nasson, e Nasson gerou Salmão. Salmão gerou Boaz, de Raabe, e Boaz gerou Obed, de Rute, e Obed gerou Jessé. Jessé gerou o rei Davi, o rei Davi gerou Salomão, de que havia sido a esposa de Urias. Amém? Podem se assentar, por favor. Enquanto eu estava ali nessa manhã orando ao Senhor a respeito do que eu poderia ministrar, o Senhor me fez lembrar exatamente desse texto que nos conta a respeito da genealogia de Cristo, segundo escreveu Mateus. E algumas coisas me chamam muita atenção no texto que lemos. Essa genealogia de Jesus descrita por Mateus no capítulo 1 não retrata apenas uma lista de nomes, mas de forma muito clara nós observamos aqui uma revelação profunda da graça de Deus e da soberania de Deus. Deus, ele faz da forma como ele deseja. Deus, ele faz da forma como ele quer. Ele escreve da forma como ele quer. Em um contexto, dentro de um contexto cultural, onde as genealogias exaltavam os grandes patriarcas, os grandes homens que fizeram grandes feitos, algo nos chama a atenção aqui, né? Patriarcas que tinham uma figura irrepreensível, né? A linhagem de Cristo nos traz
nomes inesperados, marcados por dor, escândalos e rejeições. Você percebeu que Deus, ele sempre aparece, às vezes, nos lugares mais improváveis? O pastor Messias, enquanto cantava aqui, ele contou de forma muito rápida uma parte do seu testemunho, do lugar aonde Deus o tirou, do lugar aonde Deus o escolheu e fez dele um ministro poderoso do Evangelho. Deus é especialista em se manifestar nos lugares mais improváveis. Ele sempre se manifesta em lugares aonde ninguém escolheria para se manifestar. Deus é especialista em fazer isso. Enquanto os homens estão preocupados em construir tronos para os grandes, Deus, ele levanta aqueles que são esquecidos, aqueles que são desprezados, aqueles que ninguém dá valor. Por quê, pastor? Porque ele é especialista em pegar uma história marcada por dor, por sofrimento, por aflição e transformar em um testemunho da sua graça. Eu gostaria que você olhasse para alguém que está do seu lado com muito carinho e respeito e dissesse para ela assim: você, mas fala com fé, diga: você é uma prova viva da manifestação da graça de Deus. Essa é a graça. A graça alcança os lugares mais hostis. E nós percebemos aqui dentro dessa genealogia algumas personagens que qualquer escritor deixaria essas personagens de fora, pela sua história de sofrimento, de dor e de aflição. Mas algo me chama aqui atenção. E qual é, pastor? Eu percebo um padrão. Deus revelou um padrão. Que padrão é esse? Um padrão onde a graça quebra as barreiras, onde a misericórdia reescreve histórias. Um padrão que é onde o diabo colocou um ponto final, Deus colocou uma vírgula embaixo. Existem pessoas que talvez entraram aqui nesta manhã que você viveu algo tão tenebroso, algo tão difícil, algo tão terrível na tua vida, que você pensa que a tua história se resume a isso. Mas eu vim nesta manhã aqui como um profeta de Deus para você, dizendo que Deus é especialista em reescrever histórias. Deus é especialista em dar um novo sentido, uma nova percepção para a sua vida. Isso é o Evangelho. Por isso Ele te salvou, por isso Ele te resgatou, por isso Ele te tirou do lago de lama, te limpou com sangue, te deu novas vestes, te deu uma nova perspectiva de vida. E agora, quando você abre a boca para falar dele, as pessoas não podem te resumir no contexto do teu passado, mas sim nas coisas novas que Deus está fazendo na sua vida constantemente. Nós somos uma obra da graça de Deus, uma obra onde Deus está manifestando o seu poder, aleluia. Por isso você não pode ficar parado diante dos problemas. Por quê, pastor? Porque Deus te salvou e Ele está fazendo uma obra poderosíssima em você. Deus é especialista. E o tema da minha mensagem esta manhã é exatamente isso: Deus entre os improváveis. 4 personagens dentro dessa genealogia que qualquer pessoa descartaria, mas Deus disse: vai entrar, vai fazer parte. Eu vou usar a circunstância para revelar o meu mistério. Eu vou usar a circunstância para revelar o meu projeto. E eu quero falar aqui rapidamente dessas 4 personagens. A primeira citada por Mateus é Tamar, uma mulher que sofreu uma injustiça tão grande na sua vida. E aqui nós aprendemos com Tamar como Deus usa as injustiças que nós vivemos como uma maneira dele se manifestar. Por isso eu entendo que às vezes existem algumas injustiças que nós vivemos na nossa vida, que às vezes nós queremos parar em função dela. Talvez você carrega isso com você, uma história marcada por uma injustiça. Como a vida não te favoreceu, como as circunstâncias não te favoreceram,
apenas te prejudicaram, te deixaram em uma situação de crise. Mas diante disso o Senhor está dizendo: são as injustiças que você vivenciou na sua vida que fortaleceu a sua fé, que marcou o seu caráter. Por isso nós glorificamos a Deus pelos momentos difíceis que nós passamos na nossa história, porque talvez se não fosse isso, nem aqui você estaria. Tamar é alguém que vivenciou uma injustiça muito profunda, uma injustiça terrível. Casada com filho de Judá, a Bíblia diz que ele morreu sem deixar filhos. Pela lei ela se casa com Onã, o segundo filho, mas Onã se recusa a lhe dar filhos, e Deus o matou. Judá prometeu o terceiro filho, Selá, mas ele ainda não tinha idade para casar. Então ele manda Tamar lá para a região dos seus pais e diz para ela: fica lá, porque quando meu filho Selá estiver pronto para casar, eu lhe darei como esposo para que ele lhe dê descendência. Tamar vai para a casa do seu pai, veste uma roupa de luto, e a Bíblia vai dizer que ela espera lá. Selá cresce e Judá se esquece dela. Ela está lá como alguém esquecida, uma mulher rejeitada, injustiçada, esquecida, na casa do pai, com uma roupa de luto, com uma roupa de velório. E a Bíblia vai dizer que Judá, ele vai tosquear as ovelhas na região aonde Tamar estava. Ela, sabendo que ele estava indo para lá, a Bíblia vai dizer que ela vai para a beira da estrada, tira a roupa de luto, coloca um véu, uma roupa que era típica das prostitutas daquela época, e ela fica na beira do caminho. Judá, ao observá-la, disse: eu quero me deitar com você. Ela disse: tudo bem, o que é que eu vou ganhar com isso? Ele diz: eu vou te dar um novilho, vou te dar um cabrito. Ela disse: mas você não tem aqui, me dá algo que seja como garantia da tua palavra. Ele diz: está aqui o meu bordão, está aqui o meu selo, está aqui o meu cajado. E a Bíblia diz que ele se deitou com ela. Pela manhã ela se levanta, volta para a casa do seu pai, e a Bíblia diz que Judá retorna para sua casa. 3 meses depois, ele manda um dos seus servos ir levar o cabrito para poder pagar a dívida. Ele procura essa mulher na estrada, o servo de Judá, e não a encontra. Alguns dias depois, alguém diz para Judá: olha, Tamar está grávida. E a Bíblia diz que ele manda trazê-la para fora, para poder matá-la, para poder queimá-la. E ela diz: o homem a qual eu me deitei me deu esse bordão, esse selo e esse cajado. E a Bíblia vai dizer o seguinte: que quando Judá percebeu que era o seu bordão, que era o seu selo, que era o seu cajado, ele vai dizer o seguinte: ela é mais justa do que eu. E Deus, olhando para esse contexto, disse: é através daí que eu vou me movimentar, é através daí que eu vou revelar a minha graça. Quantas vezes nós vivemos injustiças na nossa vida e que nós não conseguimos enxergar a mão de Deus agindo por meio disso. E às vezes nós queremos murmurar, às vezes nós queremos parar, às vezes nós queremos entregar tudo. Mas essa manhã Deus diz para mim, para você, através da sua palavra, através das injustiças que nós vivemos na nossa vida, Deus, ele se manifesta como graça para poder nos justificar por meio da fé. Eu vim dizer para você que diante das injustiças que você viveu durante a sua história, não responda, deixa que Deus te justifique. Você foi selado pelo Espírito, você tem um selo do Espírito, e Deus vai responder diante das injustiças que você vivenciou na sua história. Levante a sua mão, por favor, porque eu quero profetizar sobre a sua vida. Nesta manhã, Deus está se movimentando através dessa situação de injustiça que você viveu. Você pode não perceber, mas a mão de Deus está inserida nessa situação. Você pode não perceber, mas a mão de Deus está movimentando tudo. Aleluia! Você será justificado se você continuar crendo e acreditando que apesar do caos que você está vivendo, Deus está no controle de todas as coisas. Segunda personagem, Raabe. E quando olhamos para Raabe, nós vamos ver que ela era uma prostituta que vivia ali em Jericó. Quando olhamos para ela, a sua identidade revela isso.
Ela vivia às sombras de Jericó como uma prostituta, mas um dia ela ouviu sobre Deus, e um Deus que abriu o mar vermelho, um Deus que derrotou reis, um Deus que fazia o impossível. Glória a Deus. E no momento em que os espias entraram para poder ver a terra, a cidade, ela escondeu os espias. Ela faz uma declaração. E que declaração é essa? Eu creio no Deus de vocês. Ela não precisou ver o mar abrir, ela não precisou ver o maná descer, apenas ouviu e acreditou. E essa fé tirou essa mulher da casa da prostituição e o colocou na mesa da linhagem do Messias. Pastor, o que você quer dizer com isso? Porque Raabe é a definição de que o nosso passado não tem poder de quebrar o destino que Deus direcionou para as nossas vidas. Tem muita gente que gosta, que ama nos dimensionar pelo passado em que nós vivemos. Mas você foi aquilo, mas você fez aquilo, mas você viveu dessa forma. Sim, vivi, passado. Isso não quebra aquilo que Deus está fazendo em mim. Isso não quebra aquilo que Deus quer realizar através de mim. Não importa, e eu vim como um profeta de Deus aqui nessa manhã. Não importa como você começa, não importa como você começa, e sim como você vai terminar. Aleluia. Talvez a tua história começou da maneira mais terrível possível. Talvez a tua história começou da maneira mais horrível possível. Mas eu vim te dizer que a tua história não termina da maneira como começou. A mão de Deus vai intervir no meio disso e vai dizer: a partir de agora você vive debaixo da minha promessa. A partir de agora você vive debaixo daquilo que eu falei para você. Tem pessoas que estão aqui nessa manhã que talvez viveu durante muito tempo debaixo de um decreto do pai, decreto da mãe, de que você não seria nada, de que você não chegaria a lugar nenhum. E de fato talvez uma parcela da sua história caminhou para isso. Mas aí um dia a palavra de Deus chegou no teu coração. Um dia um evangelho chegou no teu coração. Um dia Cristo se revelou para você e Ele disse: olha, o teu caminho era esse, o teu caminho era de morte, o teu caminho era de destruição, mas eu entrei no meio do caminho para escrever uma história nova para você. A maneira como começamos não é tão importante quanto a maneira como terminamos. E eu vim dizer para você, em nome de Jesus, Deus não olha para o que você viveu lá atrás como algo definitivo em relação às coisas que Ele quer fazer. Deus não consulta o teu passado para poder decidir te usar. Quem está no nosso passado é o diabo, e por isso sempre ele se manifesta para poder nos acusar. Deus não está no nosso passado, Deus está no nosso futuro, dizendo: vem, porque eu tenho coisas poderosas para você, coisas poderosas para realizar na sua vida. Oh, que Deus maravilhoso. Será que você pode glorificar a Ele por isso? Aleluia. Terceiro personagem, Ruth, a estrangeira que foi redimida. E a história de Ruth é muito importante. Ela aparece na genealogia de Cristo, mas a história dela é muito importante. Ruth estava cercada por impossibilidades. Ela era moabita, viúva, sem futuro nenhum. Mas a questão aqui que me chama a atenção é como as nossas decisões podem alterar as coisas que estão à nossa volta. Quando nós decidimos por Cristo, quando nós decidimos pela fé, quando nós decidimos crer, apesar das impossibilidades, as circunstâncias podem ser mudadas. Você está aqui nesta manhã porque você decidiu crer, apesar das impossibilidades. Você está aqui nessa manhã porque você decidiu acreditar, apesar da realidade. Qual a realidade que está à sua volta? O que a tua realidade revela momentaneamente? Apesar disso, decida crer, porque a sua decisão é poderosa para poder mudar o contexto da realidade que você está vivendo. E Ruth, ela é exatamente isso. Alguém que está amarrada por impossibilidades, por ser uma mulher estrangeira, viúva, sem futuro. A sua sogra Noemi não poderia lhe dar mais filhos para casar,
não existia possibilidade alguma de uma transformação, vivendo em uma terra devastada pela destruição, pela fome. A Bíblia vai dizer que ela toma uma decisão. Enquanto Orfa decidiu voltar para a sua casa, Ruth diz para Noemi: o teu povo será o meu povo, e o teu Deus será o meu Deus. Eu vou voltar para Belém. Aleluia. Ela não sabia o que esperava por ela lá. Noemi lhe deu a possibilidade de retornar, de buscar outras possibilidades, mas ela disse: eu não vou te deixar, eu vou permanecer contigo. Teu povo será meu povo, teu Deus será o meu Deus. Quando ela declara isso, Deus já começa a preparar um caminho em Belém para ela. Enquanto ela declara que ela não deixaria Noemi, essa declaração é tão poderosa que Deus diz: fica tranquilo, eu estou preparando um Boaz para você. Sabe o que significa Boaz? É o resgatador. Sabe o que significa Boaz? Aquele que nos justifica. Já em uma certa feita ele declarou dizendo: eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. Deixa eu te dizer uma coisa aqui em nome de Jesus. Ela não encontrou apenas um marido em Belém, ela encontrou um propósito. Como Deus esconde os seus propósitos, talvez nos lugares mais difíceis. Porque em Belém, ela teve que ir para a beira do caminho para poder pegar as espigas que caíam no chão. Talvez nós estamos sendo conduzidos por Deus, e esse caminho do propósito dele para a nossa vida é um caminho que talvez, se nós estivermos amarrados ao nosso egocentrismo, nós não vamos querer trilhar. Como é que eu vou querer pegar espigas que estão caídas no meio do caminho? As espigas que caíam, que não poderiam ser recolhidas, era deixada ali para as pessoas que ficavam no meio do caminho, as viúvas que pegavam essas espigas. Está lá Ruth, pegando as espigas que eram deixadas para trás, mas de longe Boaz está enxergando ela. Aleluia. Quando nós vivemos situações terríveis, diante de uma circunstância terrível, e nós pensamos assim: o que vai sair disso? O que isso vai se transformar? Qual é o propósito disso? Eu vim te dizer que Deus assiste os momentos da tua aflição. Deus está vendo os momentos em que você tem que colher as espigas que caíram no meio do caminho. E o Senhor está dizendo: continua fiel a mim, porque eu vou vir como resgatador da tua história. Eu sinto a graça de Deus de profetizar para você aqui hoje. Nesta manhã, o Senhor está dizendo que o destino que Ele escolheu para você não é um destino de abandono. Ele está assistindo e Ele está dizendo: se prepare porque vai ter recomeço. Se prepare porque vai ter recomeço. Quem acredita, por favor, levante a sua mão e diga glória a Deus. Aleluia. A última para terminarmos: Betseba, mulher marcada pelo escândalo, o escândalo do adultério. Uma mulher marcada por uma situação completamente constrangedora, talvez envolvida entre os maiores escândalos do reinado de Davi. Ela teve uma vida marcada pelo escândalo do pecado. O marido foi morto, o filho também morreu. Como é que podemos enxergar a graça de Deus em tudo isso? Mas o ventre, aonde foi marcado por morte, foi o mesmo ventre que Deus escolheu para dar continuidade à linhagem do Messias. Quem diria que um lugar aonde habitou um pecado tão terrível, tão escandaloso, um lugar marcado por homicídio, por morte, se tornaria um lugar de testemunho. Por isso a Bíblia vai dizer
que aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Eu termino esta mensagem dizendo para você que nenhum pecado é mais escandaloso do que a graça de Deus. Eu acho que você não está aqui. Não existe escândalo maior do que o escândalo da graça. Deus está dizendo assim: qual é o teu pecado? Qual pecado que você cometeu? Ele é escandaloso? A graça é mais escandalosa do que o seu pecado. Diante desse escândalo terrível, Deus provocou um escândalo muito maior, que é o escândalo da graça. Você não pegou ainda? Então permita-me te dizer, quando falamos sobre o escândalo da graça, nós só podemos enxergar para Cristo na cruz. Olha o escândalo da graça, Cristo na cruz do Calvário, com a sua roupa arrancada, coroa de espinho na cabeça, crucificado entre dois ladrões, ouvindo das pessoas dizendo: se você é filho de Deus, desce da cruz, salva-te a ti mesmo. Esse é o escândalo da graça. Quando você olha para a cruz, você não consegue enxergar beleza. A imagem de Cristo na cruz é escândalo, mas ali revela a misericórdia, a graça de Deus. Por quê? Porque Ele pegou a morte mais vergonhosa e transformou na vitória da igreja, na vitória de Deus sobre o pecado, na vitória de Deus sobre a morte, na vitória de Deus sobre o inferno. Ali Ele inaugurou um caminho de redenção para mim e para você. Isso é a graça de Deus. A nossa história era um quadro mal pintado, feio, desconfigurado. Deus olhou e disse: eu quero esse quadro e eu vou dar uma nova perspectiva. Aleluia. Percebe exatamente isso, o escândalo. Deus disse: eu vou usar esse escândalo para mim poder me movimentar. Eu vou usar esse escândalo para revelar a minha obra redentora para a humanidade. Pastor, eu ainda não entendi. Talvez você deve ter caído em algum momento. Talvez você caiu em um determinado momento e você pensa: Deus não vai me usar mais, Deus não será mais na minha vida, acabou para mim. Talvez você caiu e o diabo coloca sempre na tua mente acusações de que Deus não fará mais através de você, de que a tua história é tão escandalosa que não tem como mais Deus te usar. Eu vim dizer que não importa o tamanho do teu pecado, a graça sempre vai superabundar. E Deus manda te dizer hoje: se levanta da onde você caiu e abraça a cruz de Cristo, porque na cruz de Cristo você encontra um novo caminho, você encontra uma redenção. Eu vim pregar para alguém aqui nesta manhã e dizer para você que não importa se o diabo sujou a tua história, que não importa se Satanás bagunçou a tua história, Deus ele vem para reorganizar tudo. Deus ele vem para poder colocar tudo no lugar. Levanta a cabeça, meu irmão, levanta a cabeça, minha irmã. Não importa as acusações que o diabo tem colocado diante de você. Por isso João escreveu: filhinhos, não pequeis, mas se você pecar, você tem um advogado, Jesus Cristo, o justo. Quem acredita, pelo amor de Deus, levanta essa mão, abre essa boca e diga glória ao nome do Senhor. Ele te salvou